Cristiano Ronaldo tem recorde de gols, recorde de artilharias, muitas conquistas em diferentes ligas. Então por que ele não tá na mesma prateleira que Messi, Pelé e Maradona? É clubismo ou inveja dele? Ou será que tem algo muito maior em jogo aqui? Recentemente eu fiz um vídeo onde eu mostrava as prateleiras do futebol e eu dei alguns exemplos de jogadores e onde eles estão nesse espectro. E eu recebi dois tipos de comentários. O primeiro eram pessoas completamente furiosas porque o Cristiano Ronaldo não estava na prateleira de gols. E o segundo tipo de comentário foram de pessoas tentando utilizar do Maradona como bode expiatório para o seu argumento de que o Cristiano Ronaldo deveria pegar o lugar dele na trindade do esporte. Aqui não tem resposta curta, meu irmão, mas eu já te adianto. Este não é um papo para apaixonados, porque se você for mais apaixonado do que é capaz de enxergar a realidade, com toda certeza eu vou te magoar nesse vídeo. Eu quero deixar muito claro que esse não é um vídeo feito por um hater do Cristiano Ronaldo, muito menos um fã do Messi. Irmão, eu sou fã número 1 do Cristiano Ronaldo. Fui muito feliz treinando ele no Real Madrid. Era só jogar bola pro cara que era mais um troféu caindo na conta. Só que isso não impede o Zizu aqui de te mandar um papo real. Mesmo que você não concorde, eu gostaria que você ouvisse até o final e só depois comentasse o seu argumento, beleza? Vamos primeiro organizar esse palco de debate. As categorias e as prateleiras no esporte são a prateleira classe A, onde há grandes jogadores, a prateleira craque, onde tem as estrelas de uma geração, os gênios, que são lendas que definiram uma era no esporte, e os GOATs, a trindade do futebol. Então, será que o Cristiano Ronaldo tem que ter o seu lugar junto a essa trindade do esporte? Primeiro a gente precisa entender o que esse cara fez e se realmente ele significa tudo isso mesmo. E para isso, vamos começar pelo óbvio, pelo que é incontestável. Vamos falar da tirania dos números de Cristiano Ronaldo, porque os recordes dele não são apenas grandes, eles são absurdos. Primeiro e mais importante, Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro por gols oficiais e gravados da história do futebol. Ele não apenas quebrou esse recorde, ele pulverizou e continua se distanciando cada vez mais com a meta de chegar nos 1000 gols. Se o futebol tem um palco de elite a nível de clubes, todo mundo sabe que é a Champions League. E esse palco tem um dono. Cara, ele é o maior artilheiro da história da competição, com mais de 140 gols, mais gols em uma única edição, com 17 gols na temporada 13 e 14, mais gols na fase de mata-mata, ou seja, quando o jogo realmente importa, ele é o cara que mais marca, o único jogador a marcar em 11 jogos consecutivos na história da Champions, é claro, um dos maiores vencedores com 5 títulos de Champions League. E para a seleção, os números também são históricos. Ele é o maior artilheiro por seleções nacionais de todos os tempos, nenhum homem marcou mais gol por seu país do que Cristiano Ronaldo por Portugal. Além disso, ele é o único jogador a marcar gols em 5 edições diferentes de Copa do Mundo, uma prova da longevidade incrível da carreira dele, e a grandeza dele não se limita a um lugar. Ele foi o primeiro jogador da história a marcar 100 gols por 3 clubes gigantes em 3 maiores ligas do mundo: Manchester United na Premier League, Real Madrid na La Liga e a Juventus na Itália. Tudo isso, claro, reconhecido com 5 bolas de ouro e colocando ele no panteão dos maiores vencedores de prêmios individuais da história do futebol. Agora, você entende e os números não mentem. A gente tá falando de um currículo estatístico que por si só já é uma anomalia, é uma montanha de recordes. Com base nisso, já é impossível não tratar ele como um gênio. A questão e o ponto central desse vídeo é descobrir o que é preciso a subir pro grau acima. Dito tudo isso, é uma pena, mas o Zizu vai ter que te decepcionar, pois nada disso faz dele um merecedor de uma vaga junto aos deuses do esporte. Eu sei que você deve achar que essa é a minha opinião pessoal, só que não é. Essa é uma opinião que é dividida por 95% dos analistas e jogadores de futebol. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Vamos usar o que é a diferença entre a prateleira gênio e GOAT. Para ilustrar isso, eu vou usar o Maradona como exemplo, já que ele foi esculachado no último vídeo. Sendo 100% objetivo, o Maradona não tem os números do Cristiano Ronaldo, até porque ele era um meio atacante, não um atacante por função. O Maradona não tem tantas bolas de ouro quanto Pelé, Messi e outros, e acima de tudo, ele não fez sua carreira no maior clube do mundo, e ele ainda se meteu num monte de BO na sua vida fora do futebol, que eu não precisa aqui ficar ressaltando. Só, meu querido, que existe algo importante na análise de futebol, o que é: se você não entende o momento histórico, o que daria o contexto, e o peso simbólico das coisas, você sempre vai comparar o que é medível e ignorar o que é invisível. E aí você vira aquele Zé Planilhinha, que não sabe nada além do que os números te mostram. Eu vou me aprofundar um pouco mais. Em primeiro lugar, o Maradona sai do Barcelona para um time esquecido, um time da classe C do futebol europeu. Ele ganha um título de forma heróica com esse time, ele vence o Milan dos holandeses e a Juventus, e isso transforma ele no ídolo de um clube. Para você ter noção, existe uma camada
campanha de preconceito na Itália dos membros da alta cúpula italiana do norte com as pessoas do sul. Pra você ter noção, esse preconceito existe até hoje. Eles acreditam que por ser do norte, eles são melhores. E isso vai diretamente pro futebol. E o Napoli era esse time, o time dos sujos, o time dos segunda classe, o time da escória da Itália. E o Maradona consegue colocar esse time pra bater de frente com todos os outros grandes times da Europa e, acima de tudo, da própria Itália. Segunda coisa que vale ressaltar aqui pra quem não sabe ou não se interessa, o Maradona vai pra Copa em 86 contestado demais. O Maradona não chegou a unanimidade nessa Copa do Mundo, não. Cara, e ele faz uma campanha impecável, sendo o jogador mais importante do torneio. Ele chega na semifinal contra a Inglaterra, faz um gol irregular, e eu não vou passar pano pra gol de mão aqui, isso realmente é uma parada bizarra. Só que, pra mostrar que ele era o dono do lugar e que ele não dependia de um gol de mão pra ganhar, ele vai lá e faz o gol que é apelidado de o gol do século, onde ele sai de trás da linha do meio campo, driblando todo mundo e praticamente entra com bola e tudo pra dentro do gol. Na final da Copa contra a Alemanha Ocidental, ele tá sofrendo o que no futebol todo jogador detesta, que é uma marcação individual. E detalhe, do melhor volante da época, que era o Matthaus. E com apenas um toque, ele dá uma assistência que mata o jogo. O Maradona faz em 86 a maior atuação individual dentro de um torneio de futebol da história do esporte. Após essa vitória de Copa do Mundo, ele se sagra como mais que um jogador. Ele vira um representante da soberania de uma nação inteira. Nesse momento, ele levanta não só um título, uma taça que vai trazer mídia, receita ou notoriedade para um clube de estrelas mundiais. Ele leva o nome de um país, da sua pátria. Ele faz valer a esperança de milhares de pessoas em sua casa, da onde ele veio, da onde ele nasceu. E isso mostra que no futebol, só a Copa do Mundo cria heróis imortais. Eu sei o que você deve estar pensando agora, mas acompanha esse meu raciocínio. Porque a prateleira GOAT não é sobre estatística ou quem foi o melhor no dia a dia. É sobre mitologia. É sobre se tornar um símbolo imortal do seu povo. É sobre se transformar, é sobre transformar a história de um país inteiro, de uma nação. E no futebol, esse rito de passagem, essa forja de grandes mitos tem um nome e se chama Copa do Mundo. Antes do Messi ganhar a Copa, eu vi muito baba-ovo dizer que ele não precisava de uma Copa do Mundo para estar entre as maiores lendas do esporte. Só que você sabe quem não concordava com isso? O próprio Messi. O Messi passou 15 anos com a Argentina sem chamar de amarelão pipoqueiro pelo seu próprio povo. Ele perdeu 3 finais seguidas com a Argentina. Ele chorou, ele pensou em desistir e mesmo assim, completamente quebrado, ele voltou, mano. Ele foi lá e falou assim, não, eu vou tentar mais uma vez. E na Copa América que ele ganha dentro do Maracanã já é o primeiro passo. Porque em 2022 ele ganhou a Copa com um time extremamente frágil, que o Messi foi peça central dentro daquele time, tanto para elevar a moral, quanto para fazer com que aquele time conseguisse chegar até a final. As pessoas, por exemplo, analisam a Argentina como um time que ganhou a Copa de 2022, portanto, é uma Argentina muito forte e intocável. Isso não é verdade. A Argentina continua sendo aquele time que tomou aquele amasso da Arábia Saudita. Irmão, a gente tem que lembrar do que a França fez com a Argentina naquela final. Ou seja, o Messi foi pro inferno com essa seleção antes de poder voltar como um herói. E quando ele levanta a taça, irmão, não é só uma Copa. É o perdão, é o renascimento, é a glória que os números nunca vão conseguir explicar. Não importa quantas Champions League um jogador ganha. Porque possivelmente, e na maioria das vezes, no clube em que ele joga com os melhores do mundo. Ele joga com os jogadores mais promissores e valiosos de cada posição que o time dele consegue comprar. Agora na Copa, você tem que jogar com os melhores que seu país gerou. É o teste definitivo de liderança, porque não é só sobre brilhar entre os melhores, é sobre fazer seu companheiro ser melhor, é sobre conseguir fazer esse time ir o máximo que ele puder, mesmo com recursos que às vezes não são os mais absurdos. Claro que o Cristiano Ronaldo fez isso e ele trouxe um título da Euro para Portugal de forma muito honrosa. Só que não tem como comparar, mano. Tanto em desempenho individual quanto o nível da competição, não tem como comparar a Euro com a Copa. Eu sei que todo mundo tá emocionado, assim como eu. Cara, eu vendo o Cristiano Ronaldo levantar aquele título da Nation semana passada, eu fiquei, assim, emocionado em um certo nível. Ele representa pra mim muito mais do que um jogador de futebol. Só que, irmão, o Pelé na Copa de 70, ele faltou fazer chover. Ele foi o símbolo de um herói pro Brasil inteiro. O Cristiano é um protagonista, só que os rivais dele, lá em cima, fizeram muito mais no maior palco do mundo. E, irmão, a gente tem que lembrar que o melhor desempenho
desempenho da equipe portuguesa com Cristiano Ronaldo foi na época que ele era estreante na Copa de 2006, que Portugal ficou em 4º lugar na Copa do Mundo. Ele era basicamente coadjuvante nesse time, não contribuiu em muita coisa, fez um gol de pênalti contra o Irã. Muita gente fala sobre o rendimento do Cristiano Ronaldo por Portugal, que ele é um herói da equipe portuguesa. Irmão, eu amo de paixão esse cara, mas o desempenho do Cristiano Ronaldo em Copas não é bom, cara. Não é bom. A Copa de 2010, por exemplo, ele chegou como capitão, melhor do mundo e uma estrela absoluta da equipe, mano. Era uma expectativa enorme. Ele fez um gol numa goleada contra a Coreia do Norte. Ele foi eliminado nas oitavas de final pela Espanha, que viria a ser a campeã, em uma Copa extremamente apagada. Quando eu citei, por exemplo, no vídeo do Ronaldinho, que todo craque teve um evento, um campeonato em que ele passou meio apagado, aqui você tem a prova disso. Em 2014, na Copa do Brasil, não vou nem falar nada porque ele estava lesionado, então não tem muito o que falar. Agora, a Copa de 2018, ele foi a melhor participação do Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo. Ele começou de forma completamente explosiva, com uma atuação de gala contra a Espanha e marcando o gol da vitória contra o Marrocos, e ele fez 4 gols na Copa de 18, eliminado nas oitavas pelo Uruguai, só que foi um desempenho bom, porque apesar de ter feito um início de Copa muito bom, ele não conseguiu manter o ritmo dentro do mata-mata. E aí o Portugal caiu cedo de novo. A Copa em que ele entregou melhor individualmente, mas o resultado coletivo foi o mesmo que 2010. Agora a Copa de 2022, que é um ponto assim, a ser apagado, eu acredito, da história do Cristiano Ronaldo, porque ele marca um gol de pênalti contra a Gana, ele bate o recorde, né, vira o cara que marcou 5 edições de Copa diferentes, só que ele fica no banco ao Gonçalo Ramos, irmão. Então, de novo, no maior palco do mundo, o Cristiano Ronaldo não tem grandes atuações. Eu sei que você pode não concordar com nada do que eu disse até agora, mas deixa eu te perguntar, se o Cristiano Ronaldo, independente de tudo que eu citei aqui, ele pode ser colocado na prateleira de GOAT indiscutível, sem conquistar uma Copa do Mundo? O Cruyff pode, o Zico também. Eu conquistei uma Copa do Mundo, ganhei bola de ouro, Champions League, então pode colocar Zidane, Cruyff, Zico, tudo nessa festa também. E eu falo isso, irmão, porque eu sei que depois que ele parar de jogar, o nome dele vai ficar ainda maior, o nível de idolatria desse cara vai pras alturas. Mas todos os caras que eu citei aqui, todos tiveram prêmios individuais marcantes ou números marcantes. Então eu vou repetir, precisa ter um marco que exceda os números ou um impacto midiático. Você precisa tatuar a alma do seu povo com algo que dê dignidade e esperança, além de uma taça em um clube gigantesco. E como eu te disse, o objetivo desse vídeo é explicar como grandes analistas e jogadores veem o futebol e costumam não dar detalhes sobre isso. Claro que o Cristiano Ronaldo é um titã, o maior da categoria gênio, mas na minha lista pessoal, por exemplo, ele é o 3º melhor jogador que eu já tive o prazer de ver um lance em uma tela, irmão. Ele é o melhor exemplo de atleta do esporte. Eu gosto de pensar sempre que o Cristiano Ronaldo é como uma estrela cadente que todo mundo viu passar. Ela é brilhante, veloz e impossível de ser ignorada. Mas Pelé, Maradona e agora o Messi, eles são constelações. Eles não apenas brilham, eles se tornaram parte do céu da sua pátria. Você olha pra cima e eles estão lá, noite após noite, servindo como um guia de milhões de pessoas que precisam acreditar que um filho do povo deles pode tocar algo que é quase divino. Ser um GOAT não é sobre vencer jogos, bater recordes ou fazer o futebol parecer mais lúdico, mais fantasioso. É sobre utilizar do esporte para dar um gostinho de algo que é quase sobrenatural às pessoas. Porque se você simplificar tudo a apenas uma conquista de uma Copa do Mundo, apenas a chegar em um número de gols, o Ronaldo Fenômeno é um gênio, mas não é um GOAT. E eu entendo que todo mundo pode ter qualquer opinião sobre o Ronaldo Fenômeno, mas ele é o tipo de jogador que aparece a cada geração. E como eu disse, estar em um status de GOAT é como elevar o patamar de lenda. E eu sei que o Cristiano Ronaldo pode ser já uma lenda para você, assim como ele é para mim e assim como ele é para milhares de pessoas ao redor do mundo. Só que a gente não pode aplicar a nossa visão pessoal como sendo algo que deve ser tratado como unanimidade, porque no futebol existe o fato e o que a gente dá significado, e a gente precisa aprender a separar as duas coisas. Eu quero que você comente a sua opinião abaixo, eu quero que você me dê seu argumento. Eu entendo que quando a gente fala de um ídolo tão grande quanto o Cristiano Ronaldo, a gente tá lidando mais com paixão do que objetividade, só que eu preciso que você entenda que eu coloquei minha paixão de lado para fazer isso, e eu gostaria que você talvez fizesse o mesmo exercício. Se você quiser saber como que eu montei o Dream Team da seleção brasileira, é só você clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela para você agora. Valeu por me assistir até aqui. Esse foi mais um dossiê do Zizu e até a próxima, mon ami.